Aleluia. Jesus é maravilhoso e Ele tem muitas coisas para fazer no nosso meio. Glória a Deus. Com alegria eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, sua casa, sua família e tudo que lhe pertence seja abençoado em nome de Jesus. Amados, os que trouxeram a Bíblia Sagrada, abra comigo por gentileza o livro do profeta Isaías, o seu capítulo 43. Deus já tem falado conosco aqui de uma forma extraordinária neste lugar. Eu entrei aqui, Deus estava falando através da oração que estava sendo feito aqui na casa do Senhor. Deus tem operado através dos louvores deste lugar, irmãos. Hoje é o penúltimo elo da campanha, a queda das muralhas. Eu tenho certeza que você que veio aqui acreditando, Deus vai te dar vitória neste lugar aqui nesta noite. Daqui a pouquinho estaremos orando ao Senhor. Louvado seja Deus, intercedendo por sua vida, batalhando ao teu respeito, para que as cadeias, as correntes, as muralhas caiam por terra e você venha cantar o hino da vitória. Os que encontraram comigo Isaías capítulo 43, diga amém. Amém. Aleluia. Verso de número 10. Nós vamos ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor e Deus vai estar falando mais em nossos corações. Está escrito assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Curva sua cabeça por um minutinho só. Deixa eu fazer uma oração a Deus aqui nesta noite. Senhor, nosso Deus e excelentíssimo Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, pelo dia que passei na tua presença. Eu quero te agradecer, ó Pai querido, por tudo quanto o Senhor tem feito em minha vida, em minha casa e em nosso meio. Eu quero te agradecer, Senhor, porque quando eu entrei aqui o Senhor já estava falando neste lugar. O Senhor já usou, ó Pai, os irmãos que me antecedeu aqui nesta noite de uma forma extraordinária. E eu quero lhe pedir, ó Deus querido, Deus amado, que nesta noite o Senhor possa quebrantar ainda mais os nossos corações, Senhor, porque esta palavra, Senhor, é viva e eficaz, Senhor, e ela penetra, Senhor, até a divisão da alma e do espírito. E eu careço que o Senhor, ó Pai, me sustente aqui nesta verdade. Eu careço que o Senhor me auxilie, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, porque aqui viemos, ó Pai, aqui estamos para Te adorar e precisamos ser alimentados por Sua palavra, Deus. Espírito Santo, me esclareça aqui nesta noite a revelação desta palavra, para que eu e esta igreja, Senhor, possa sair daqui saciado pelo poder da Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar e aplaudir o nome de Jesus Cristo. Queridos, eu serei breve com esta palavra nesta noite,
Deus está trabalhando aqui em nosso meio de uma forma extraordinária. É preciso fechar este olho carnal e abrir o seu olho espiritual para você entender o quanto Deus está trabalhando aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O fato, querido, de eu e você estar aqui nesta noite não é normal, é anormal. Louvado seja o nome do Senhor. Você venceu uma batalha, você rompeu uma adversidade para estar aqui, rompeu o cansaço físico, quem sabe o problema, a adversidade da semana foi trabalhosa, foi inquieta para você, e hoje você está aqui sentado, já ouviu Deus falar. Deus vai continuar a falar em seu coração, Deus vai continuar operando na sua vida e através da sua vida aqui nesta noite. Escute bem, querido. O livro do profeta Isaías, conhecido como o livro do profeta messiânico, ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 39, o profeta Isaías vai trazer a Judá, a Israel, uma palavra forte, uma palavra de arrependimento. Aquele povo estava transgredindo a vontade de Deus, aquele povo estava transgredindo contra Deus, aquele povo estava num lamaçal de pecado, aquele povo estava introduzido numa vida miserável diante de Deus. Se você pegar do capítulo 1 até o 39, você vai ver que o profeta está exortando ao povo, ao ponto de ele mesmo ser exortado e purificado em uma visão que ele tem no capítulo 6, onde ele vê os querubins e os serafins. Ele vê, e naquela visão, se você ler o capítulo 6, aquela visão extraordinária, magnífica, ele vê que os querubins e os serafins tinham 6 asas, com 2 voavam, e com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e todos eles cantavam em uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Naquela visão, querido, Isaías também está sendo exortado, porque ele grita: ai de mim que vou perecendo. E ele declara em sua palavra o seguinte: olha, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, nos primeiros 39 capítulos do livro do profeta Isaías, ele está trazendo uma exortação, trazendo o povo de Israel ao arrependimento. Mas na segunda metade, que é os 27 capítulos, final, o profeta está trazendo para Israel a esperança, está trazendo renovo, está trazendo alegria, está trazendo a provisão de Deus, está trazendo o socorro de Deus para Israel. Ei, querido, e o capítulo 43 que eu li, se você pegou, nós iniciamos a leitura dizendo assim: vós sois as minhas testemunhas. Outrora Deus está dizendo assim: vós tem contemplado o que eu tenho feito no meio de vós. Vós tem ouvido e visto o quanto eu tenho operado no meio de vós. Percebe-se, querido, que Deus é um Deus zeloso e que cuida de mim e que cuida de você. Quando nós assinalamos, querido, diante de Deus uma aliança de compromisso, nós até quebramos, mas Deus não. Nós até queremos
nesta noite eu vim aqui, querido, para lhe dizer: olha, Deus está operando na sua vida e através da sua vida. Porque o que Deus vai te entregar aqui nesta noite e até o término desta campanha, assim me diz o Espírito Santo de Deus, não é só seu, é para você compartilhar. Oh, glória a Deus. Escute bem, querido. Deus está esclarecendo através do profeta Isaías para aquela nação que Ele é o mesmo e que Ele não mudou. E que Deus estranho, não houve um Deus estranho no meio deles, e Ele é o único Deus. Tem gente por aí, querido, acreditando em muita coisa. Tem gente que aposta até na força do braço. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você pega tudo e coloca diante de Deus, amado, escute bem, a vitória é certa. Você quer ver uma coisa? Foi pregado no início desta campanha. Eu ouvi bem quando nosso pastor pregou acerca de Josué. Josué, no capítulo 5, amado. Depois que todo mundo come e participa da ceia, ele vai para o pé do desafio. Ou seja, ele vai para o pé da muralha. E no pé da muralha, querido, escute isso. Porque tem gente aí, amado, fraquejando diante de pequena adversidade. Tem gente olhando para trás por causa de uma mínima prova. E Deus, nesta noite, está lhe dizendo assim, ó: operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Observe. Aquele homem, quando chega ao pé da muralha, se apresenta diante dele um príncipe. E quando aquele príncipe se apresenta diante dele, você vai ver a figura de um homem amado, centrado. Você vai ver a figura de um homem sem medo e sem estar atemorizado. O texto diz que ele estava só. Quando ele vê aquele homem, ele vira e olha e pergunta: olha, é tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse assim: não, mas eu vim como príncipe do exército do Deus vivo. Aí ele prostra de joelho diante do príncipe, e o príncipe vai estabelecer para ele uma palavra de vitória. Olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. O lugar que você está, a vitória é certa. Então Deus está esclarecendo aquele povo que Ele é Deus, um Deus imutável, um Deus que vela por sua palavra, um Deus que não muda. Ele vai esclarecer ao povo que depois dele não haverá outro Deus. Ele é antes de todas as coisas. Se você, amada igreja, dimensionar a grandeza de Deus, você vai passar a andar com mais firmeza. Os seus passos serão mais firmes diante da presença dele. Ele está dizendo assim: antes que houvesse dia, eu sou. A grandeza de Deus, querido, está estabelecida diante de
Tudo está baseado no controle das mãos de Deus, no poderio de Deus. Aí, o texto que eu li, querido, ele intitula ao povo como testemunha: vós sois as minhas testemunhas. Por um período muito longo, o povo presencia o poderio de Deus, as bênçãos de Deus. Deixa eu perguntar aqui: quem é abençoado por Deus aqui? Nós somos, pastor, abençoados por Deus. Você sabe o que é ser abençoado de Deus? É carregar a bênção de Deus. Ser abençoado por Deus é carregar as bênçãos de Deus. Que bênçãos são essas? Quais são elas? Eu poderia enumerá-las em ordem de 0 a mais de 1000. Mas escute bem para você entender aqui. Aí Deus pega um povo amado que está carregando a bênção de Deus. Quem conhece a história do povo hebreu no Egito, quem conhece ela sabe que aquele povo carregava a bênção de Deus, porque aonde aquele povo plantava, ele escolhia 100 vezes mais. Aonde aquele povo colocava a planta dos seus pés, a terra era frutífera. Aonde aquele povo tocasse as mãos, a bênção de Deus era estabelecida. Tudo prosperava, tudo ia muito bem. Mas escute bem aqui. Deus está dizendo assim ao povo: vós tem visto e ouvido o que eu tenho feito e o que eu tenho operado no meio de vós. Vós tem contemplado. E Deus, querido, em sua soberania, Ele nos rege através do tempo de uma forma tão gloriosa. Alguém me perguntou essa semana ainda, bem assim, ó pastor, rapaz, eu ouvi falar que lá onde você morava era assim, assado, e que lá ganha muito dinheiro. Como é que você vem parar num buraco desse? Chamou essa região aqui de buraco. Escute bem, amado. E nessas horas, você tem que ter sabedoria para responder. E eu disse assim: não, lá onde eu estava, eu era abençoado. Mas Deus me trouxe para cá para me abençoar mais ainda. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando nós permitimos Deus reger a nossa vida, não importa o ambiente ou o lugar que você estiver ou está, ou para onde Deus vai te levar, a bênção de Deus vai lhe acompanhar. Deus tirou Abraão do meio da sua terra, da sua parentela, rico fazendeiro, para abençoar Abraão no deserto. E para fazer dele pai das nações. Para fazer dele amigo íntimo de Deus. Para fazer dele o homem que se fortificava enquanto dava glória a Deus. O homem que se elevava a sua fé, ainda que estava com o seu gado, as suas ovelhas morrendo pela cerca do deserto, mas ele glorificava a Deus. E o texto vai dizer: e Abraão era fortificado na fé quando
Deus. Quando, querido, nós lemos este texto aqui, olha, escute bem, ó. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E aí tem uma interrogação no final da leitura: e operando eu, quem impedirá? É uma pergunta. Se eu recitar este versículo com uma ênfase mais profunda, há aqueles que vão glorificar o nome do Senhor, porque é impactante. Operando eu, quem impedirá? Escute bem. É tão grandioso isso, que ele pergunta: operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir quando Deus quer operar na sua vida? Ei, jovem, senhor e senhora, quem pode impedir quando Deus resolver operar na sua vida? Eu tenho certeza que você não tem uma resposta. Eu tenho certeza que você não vai achar uma resposta para suprir a necessidade desta pergunta: operando eu, quem impedirá? Quando olho para esta Bíblia Sagrada, e você dá uma olhada nela assim, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que homens e mulheres foram provados como você é provado. Você vai ver que homens e mulheres foram desafiados como você é desafiado. Você vai ver que homens e mulheres que tiveram problemas como você tem, tiveram problemas em todas as áreas das suas vidas. Umas perderam os filhos muito cedo, outras perderam o esposo muito cedo, outros entraram em dívida, outros morreram à beira do caminho, outros olharam para trás, outros estavam enfermos, outros estavam com problema conjugal, outros estavam com problema financeiro, outros estavam passando fome, outros só tinham um pouquinho de azeite na botija e um pouco de farinha para fazer um bolo, comer e morrer, porque não tinha nada. Mas o Deus do céu, o Deus do céu que está aqui nesta noite, resolveu operar. E quando Ele opera, querido, o azeite da botija é multiplicada e a farinha da panela não se acaba. Oh, glória! De sustentar a palavra que sai da minha boca ou que sai da sua boca. Nós poderíamos navegar, mas eu vou citar um profeta conhecido chamado Elias. Deus é tão grande ao ponto de sustentar a palavra que sai da boca daquele homem. Vocês querem? O profeta olha para Jezabel e Acabe. Vocês querem viver uma vida de pecado? Vocês querem viver uma vida de imundície? Vocês querem viver uma vida de profanar a palavra de Deus? Vocês querem viver uma vida de gane? Pois bem, segundo a minha palavra nesta terra, não vai chover por um período de 3 anos e meio. Você sabe o que Deus vai fazer agora? Operar através da boca do profeta. Deus cerra os céus, Deus dissipa as nuvens. Deus não permite, querido, que caia nem orvalho. A Bíblia chama de
orvalho. Você conhece aí de sereno, nem sereno para molhar as folhas Deus não permite. Sabe o que é isso? Para demonstrar ao homem a sua grandeza, para demonstrar ao homem que quando ele opera, ninguém pode impedir. Não pode. Ora, Elias, eu vou fazer descer fogo do céu. Pode molhar o altar, Elias. Pode criar um círculo de água, Elias, que eu vou fazer descer fogo do céu. Oh, glória a Deus. A grandeza de Deus está sobre nós, amado. Capítulo um pouco mais à frente está dizendo assim, ó: se andares pelas águas, ela não vai te submergir, porque Deus opera. E se passares pelo fogo, chama alguma vai arder sobre ti, porque Deus opera. Oh, glória. Ei, amado, ei, querido, querida, você tem que tentar mais, você tem que enxergar mais a grandeza de Deus sobre a sua existência. O fato é que queremos crescer demais, Paulo. Nós queremos crescer muito. E o certo é que nós venhamos diminuir e que Deus sempre cresça na nossa vida. Deus sempre cresça na nossa vida. O nosso eu pode ser diminutivo, mas a grandeza de Deus tem que ser aumentativa na nossa vida. Muitos tiveram uma experiência, querido, com Deus, que está escrito aqui para esta posteridade que é chamada eu e você, para desbravar na Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse o quanto Ele é grande, o quanto Ele opera sobre nós. Você acha que Deus vai te dar uma prova que você não possa sustentar e vencê-la? Você acha que Deus vai lhe provar para te ver envergonhado? Você acha que Deus vai lhe provar para te ver embaraçado? Ei, eu digo que não. Deus, Ele vai lhe provar sim, para te constituir aprovado diante dEle, exaltando e glorificando o nome dEle. Quem conhece a história de Daniel, vê que Daniel nada fazia, Daniel só orava. O rei chegava e disse: eu preciso de uns conselhos, você é homem de Deus, e como homem de Deus, Daniel aconselhava. Então, só bastou orar, e os inimigos logo se prontificaram, dizendo não. Aí traçaram um plano. O rei se envaideceu, assinalou com o seu anel, e no período de 30 dias, ninguém deveria adorar um Deus que não fosse aquele rei. Ei, querido, mas escute bem, Daniel era como eu e como você, que não adora Deus estranho. Daniel era aquele que adora um Deus conhecido. E o Deus conhecido, querido, é aquele mesmo que fala e você ouve a sua voz, não apenas com
cuidado, irmãos. Eu vou entregar o pastor o microfone daqui a pouquinho. Daniel enfrentou uma adversidade muito grande. E a adversidade dele era não adorar a Deus estranho. Foi ameaçado. E ele sabia que se ele adorasse o Deus conhecido, uma cova lhe esperava. Você está entendendo que este Deus vivo, grandioso, e quando opera, ninguém pode impedir, amado. Você pode entender que este Deus, amado, Ele não vai tirar de você as situações, mas Ele permite acontecer as situações para lhe mostrar, para lhe provar que quando Ele opera, ninguém pode impedir. E Ele permite. Daniel adentrar na cova. Mas Deus é aquele, amado, que está no controle da situação, viu? Ele é aquele que controla, Jesus, todas as coisas. Nós temos o hábito de nos desesperar. Temos o hábito de tentar lutar primeiro com a força do nosso braço, em vez de entregar tudo primeiro na mão de Deus. Mas Daniel entregou tudo primeiro na mão de Deus. A cova lhe esperava e ele entrou na cova. Mas este Deus que eu vos prego nesta noite, que quando opera ninguém pode impedir, estava com ele lá na cova. Você sabe o que eu estou dizendo para você nesta noite, homem e mulher? Ei, não se desespera. O Deus que opera está contigo nesta peleja. Ei, não permaneça angustiado, alegre o seu coração, porque Deus está contigo nesta batalha. Não se dê por vencido, não olhe para trás, não baixe a sua cabeça, porque o Deus soberano está contigo. Está batalhando o seu favor. Deus batalhou ao favor de Daniel naquela cova, querido, para demonstrar o seu poder, para demonstrar aos príncipes, aos reis, que quando ele opera verdadeiramente, querido, leão faminto tem que jejuar. Ei, amado, eu estou lhe dizendo que não importa o tamanho da adversidade, ou quão difícil está, eu estou lhe dizendo que o Deus soberano, o Deus conhecido, Ele não é estranho, Ele é inconhecido, não dá para confundir, Ele é inconfundível, está operando aqui nesta noite, e Ele manda lhe dizer, que se você crer, você vai sair daqui nesta noite mais do que abençoado na pessoa bendita de Jesus. Oh, glória. Ei, meu amado, não perca tempo procurando outras coisas aqui e acolá, não. Procure Deus. Não perca força medindo, não perca tempo pedindo força do braço, não. Essa força do alto. Olhe para o alto, porque de lá virá o seu socorro. Não importa a dificuldade que você
vivenciando, amado, Ele vai estremecer céus e terra para te abençoar. Não importa se o inimigo está à frente ou está atrás, do lado, à esquerda ou à direita, não importa, querido. Deus é a porta de escape para a sua vida. Ele é a saída para a sua vida. Se o mar estiver revolto e os inimigos estiverem atrás, querido, não se preocupe. Ele vai abrir o mar e você vai passar em terra seca para dar um brado de vitória. Se os teus inimigos te sitiarem, ei, amado, não se preocupe. Ele é a saída. Ele é a resposta. Ele tem o que você precisa. Ele vai te dar o que você está buscando aqui nesta noite. Se não for pela porta, vai ser pela janela. Se não for pela porta ou a janela, Ele vai rasgar os céus, mas a bênção de Deus descerá sobre você. Aplaude o nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Oh,